vou retomar um pouquinho para trás aqui, porque eu esqueci de falar uma coisa. Quando o Lestat fez todo aquele lance, aquele show lá que ele fez, que ele tava sozinho, sentindo sozinho, aí ele foi no teatro, fez todas aquelas coisas, ele meio que se arrependeu disso, e ele então entrou em contato com aquele agente dele. Uma coisa também que eu esqueci de comentar, ele, na noite seguinte, assim, ele entrou em contato com aquele agente dele, que não tinha entendido como ele pegou a mãe dele, sumiu do quarto, mas foi o que eu falei antes, as pessoas sempre preferem não acreditar no sobrenatural para tentar acreditar em coisas plausíveis. E aí ele conta que eu tava desesperado e peguei minha mãe, uma força sobrenatural, porque eu tava desesperado e não tem explicação, e aí a gente pulei a janela porque eu tava desesperado, e aí o cara, eu entendo, né, um filho desesperado e tal. Mas ele falou, eu arrumei um médico pra ela tá ficando boa, ela tá melhor. Aí o agente tava acreditando nele, né, o agente financeiro dele tava acreditando nele e tal. Acreditou nele, na verdade, não tava acreditando, acreditou nele. E ele fala, olha, eu quero que você pega esse pessoal do teatro, que eu esqueci o nome do cara que é o diretor das peças e tal. Nesse momento o Lestat já é o dono do teatro. Ele fala pra eles que eu vou financiar uma viagem pra eles pra Londres, e eu quero manter eles em Londres. Eu quero que eles vão pra Londres, e eu quero financiar a viagem, e eu vou financiar isso. Então quando acontece esse lance, então ele vai pra Londres. Então quando todo esse lance que acontece, que eu acabei de contar, deles serem levados lá pro cemitério das Inocentes, lá pra aquele lugar lá embaixo, sabe, que tem aquele no subterrâneo ali, tudo isso que acontece, nesse momento o teatro já tá vazio, não tem ninguém no teatro. É um lugar do Lestat, e que ele vai lá de vez em quando olhar as coisas, que ele fica olhando o teatro e tal, não tem nada lá. Então, retomando aqui onde eu estava, né? Então o Lestat e a Gabriele voltaram para a torre. O Lestat colocou naquele quarto que ele tinha ficado, que o Magnus tinha colocado ele antes de ser transformado, ele colocou o Nicholas lá, colocou pão para ele e tal, para ele se alimentar durante o dia, e deixou vinhos, garrafa de vinhos ali que já tinham lá, e ele fechou a porta. Então, mesmo processo que o Lestat passou, o Nicholas passou. O Nicholas acordou, viu a garrafa de vinho, ficou com sede, foi tomar a garrafa de vinho, comeu o pão para poder se alimentar, ficou meio desesperado. Aí durante a noite, quando o Lestat se levantou e estava indo encontrar o Nicholas, ele tá pensando, será que eu faço isso? Transformo ele em um de nós ou não transformo? Ele pensava, o Nicholas não tem vontade de viver, ele é uma pessoa autodestrutiva, talvez eu vou estar fazendo um favor para ele, ou eu devo para ele isso. O que eu devo pro Nicholas? E aí ele abriu a porta e ele viu o Nicholas. E o Nicholas dizia certas coisas, como que se ele guardasse segredos dele, porque o Lestat fazia parte da nobreza, ele e a Gabriela da nobreza, eles guardavam segredo deles. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele também deixou claro, assim, que o Lestat entendeu que ele queria participar desse mundo que ele vivia. Aí o Lestat faz, né, transformou ele num vampiro, né, como eles fazem. Sugou o sangue do pescoço dele, enfim, né, drenou ele, daquele processo que já é conhecido. E quando ele acabou de fazer isso, e o Nicholas estava naquele processo ainda, tinha sido passando pela primeira transformação ainda, certo? A Gabriele entrou no quarto e viu. E a Gabriele olhou para o Lestat e falou, que desgraça, filho. Ela queria dizer, Nicholas não foi feito para ela não disse isso, certo? Mas ela deu a entender, como se fosse o Nicholas não foi feito para o nosso mundo. Então ela já deu uma real para ele. Que desgraça, filho. Tipo, isso não, sabe? Mas já estava feito. E automaticamente o Lestat pegou uma espécie de asco do Nicholas. Ele não participou das outras transformações do Nicholas. Ele se manteve distante, ele se distanciou. Então ele deixou aos cuidados da Gabriele. Foi a Gabriele que levou ele para a primeira vítima, que, sabe, cuidou dele, que vestiu ele, e ele não falava nada.
Enfim, mas nesse momento, então, o Lestat pegou e saiu da casa, da torre, quer dizer, né? E foi encontrar os outros vampiros. Quando ele encontra os outros vampiros, ele fica sabendo que o Armand tinha matado vários vampiros, jogado vários vampiros na pira de fogo, que aquela rainha ela mesma se jogou no fogo, ela fez que nem o Magnus, ela pegou, foi para um canto, pulou e se jogou no fogo também. E eles estavam todos assustados. E o Lestat, ele queria partir com o Gabriele. Eles estavam realmente já fazendo planos para partir da França, para irem viajar pelo mundo, para conhecerem o mundo. E os vampiros queriam que ele liderasse eles, né? Aí o Lestat falou: vocês não precisam de mim para liderar vocês. Para vocês fazerem parte do mundo dos homens, só vocês imitarem os homens. Se vestem com os homens. Pega a roupa das suas vítimas, se vestem com elas. Vampiros são muito bons em imitar. Eu falei, eu sei por conta própria. Vocês têm mais experiência que eu do que isso. Vocês vão conseguir imitar. É só você imitar as pessoas, o gesto delas, como elas falam, como elas andam, como elas se comportam. É só vocês imitarem elas. Imitam as pessoas. E outra, quanto ao Armand, ele fala: o Armand, ele é forte, só que ele não consegue enfrentar todos vocês juntos. É só vocês agora estarem juntos. Andem juntos, fiquem juntos, que o Armand em si não vai ser uma ameaça para o grupo. E nisso o Lestat então partiu, voltou, né? E aí quando ele volta para a torre, a Gabriele conta: o que você passou com o Nicholas, que ele não falava nada, mas ele já tinha consumido a primeira vítima e tal, que ele estava num estado catatônico e não falava nada, não se comunicava, só estava parado e só ficava parado. E ela trocou a roupa do Nicholas depois da segunda transformação dele, ela vestiu ele com outra roupa, enfim, mas ele não tinha reação. Aí ela me comentou: se a gente pegasse o violino do Nicholas, será que ele não tocava? Aí o Lestat fala: vamos buscar o violino do Nicholas. Aí ele vai até o teatro, né, que está vazio, como eu contei, para buscar o violino do Nicholas. Aí muita coisa acontece nesse momento. Acontece que, por exemplo, quando ele chega no teatro, os vampiros aparecem lá. Aí eles não têm um lugar para ficar. Aí o Lestat fala: vocês podem ficar aqui, vocês podem morar aqui. Eles agradecem o Lestat. Eles falam: o que vocês precisarem daqui do teatro, para vocês usarem, para vocês vestirem, vocês podem usar esse lugar como se fosse um covil. Aí os vampiros agradecem, né? Agradecem isso. Nisso chega a Gabriele e o Nicholas. Só que a Gabriele, ela fica assim, ela não se manifesta, ela fica só de longe olhando. E o Nicholas, ele se aproxima, né? Então o Lestat vai pro quarto. No quarto que ele ficava, lá perto tinha o violino do Nicholas. Ele pega o violino do Nicholas, dá para o Nicholas. Eu não sei qual a reação que o Nicholas tem. Ele tem uma reação agressiva em relação ao Lestat e diz coisas sem sentidos, como o Jadis disse que ele guardava segredos, que ele só quer as coisas para ele. Disse que o Lestat fala: você tá louco. Aí ele querendo dizer: agora você é um de nós, e aí agora? Mas o Nicholas, ele culpa o Lestat por algumas outras coisas. O Lestat, ele fica com tanta raiva do Nicholas, ele dá um bufetão na cara do Nicholas que joga o Nicholas longe. E a reação do Nicholas até gozada, foi a reação que o Lestat teve naquele subterrâneo lá do cemitério. Ele se levanta tudo cheio de, sabe, arruma as roupas e tal. Aí o Nicholas, ele pega o violino dele, ele vai pro centro de onde se apresentava a peça de teatro e começa a tocar. E nisso o Armand aparece. O Armand assiste tudo de longe. Ele assiste tudo de uma certa distância. Aí o Nicholas começa a tocar de maneira muito selvagem, de uma maneira que um ser humano não conseguiria tocar. De uma maneira que um ser humano não conseguiria, sabe, nem se movimentar. Aí nesse momento os vampiros começam a aparecer perto do palco e começam a fazer mímica. E outros começam a dançar e fazerem mímica. E todos eles começam a dançar e fazerem mímica de uma maneira que um ser humano não conseguiria fazer. E o Nicholas se anima com isso e começa a tocar mais rápido.
Aí quando acaba, o Nicholas fala: esse é o teatro dos vampiros. Aí ele vira pro Lestat depois e fala: você não é o patrono? Você não é o patrono das artes? Então isso que você vai dar pra mim, esse é o meu teatro. Esse é o teatro dos vampiros. O Lestat, ele fica enojado e sai. O Armand também parte dali, ele vai embora, ele assiste tudo e vai embora. E aquela outra vampira bonita, que eu esqueci o nome, ela se aproxima do Lestat e fala: olha, dá uma chance pra isso acontecer, permita que isso aconteça. Aí o Lestat faz meio que sim com a cabeça e volta pra torre dele. Nisso, então, na outra noite, digamos assim, o Lestat, ele pega esse teatro e põe sobre os cuidados, mas ele põe, assim, ele se acerta com essa vampira e põe como se fosse ela responsável, certo? Então ele não deixa o teatro sob os cuidados do Nicholas, ele deixa o teatro sob os cuidados dessa vampira. E ele começa a se preparar para a viagem, começa a fazer arranjos financeiros para a viagem. Ele começa também ele fala pro agente a enviar notícias para a família dizendo que a mãe dele melhorou, que ela tá melhor e que ela ia viajar e que ele pensava em levar ela para Itália, pro clima da Itália que era melhor, e deixar ela em algum convento, algum lugar para melhorar a saúde dela. Lógico que não era real, mas para deixar a família mais calma, enfim. Daí depois, uma outra noite, tá acontecendo uma espécie de baile, sabe, da França, onde a corte de Versalhes vai, outros nobres e alguns burgueses também estão participando. Dentro em Paris está tendo uma grande festa, então, e o Lestat se arruma todo para aquelas roupas chiques que ele tem do baú e vai, não é? E ele vê que muitas pessoas olhavam ele, né? As mulheres desejavam ele, os caras queriam ser ele. E ele fica andando ali, vendo as pessoas com aquele olhar dele, se achando superior a todo mundo, enfim. Que tem esse lance com o Lestat. Aí de repente nessa festa ele dá de cara com o Armand. Só que o Armand manda mensagem na mente dele dizendo: olha, só eu te entendo. Pessoas como nós temos que se unir. Pessoas como nós temos que estar junto. Manda aquele lance dizendo, sabe? Ele vê que o Lestat quer partir. Não parte, você tem que partir comigo. Eu sou o ideal amigo pra você, o ideal parceiro. Não é a Gabrielle, sou eu. Eu sou aquele cara que você precisa, que pode te ensinar, que pode estar contigo, certo? E o Lestat, ele começa a... O que eu falei, o Armand, ele é muito persuasivo, e ele já tem, digamos, uns 300 anos. E ele é muito forte, né, nisso de... Não digo 300 anos, mas deve ter bem mais velho, uns 200 talvez. Então ele é muito persuasivo. Então ele vai começando a persuadir o Lestat. E assim, o Lestat vê que existe uma intenção real de... Não existe falsidade, ele está dizendo a verdade, chamando o Lestat para, certo, uma parceria, e ele começa a se sentir coagido a ceder, sabe? Eu não sei muito bem o que acontece nesse trecho. Se não me engano, eles vão para como se fosse para um local, mais ou menos, não tá meio que vazio, é algum salão que tá meio vazio. E aí o Armand se aproxima dele. Ele crava os dentes na garganta do Lestat, sabe? Que assim, vamos ser sinceros aqui, eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, mas o livro O Vampiro Lestat, foi o que eu falei, no mundo da Anne Rice não existe sexualidade, certo? Mas então a sexualidade dos vampiros é sempre ligada ao sangue. Então quando um vampiro ele suga o sangue de uma pessoa, é o prazer deles. Então quando um vampiro tá mordendo outro vampiro, é um ato de love, tá ligado? Enfim, dele estar tendo uma reação ali de amorosa, porque não tem relação de carnal. Então a relação deles é o sangue. Um mordeu o outro. Então o Armand morde ali o Lestat. E o Lestat até tá querendo se entregar. Só que o Lestat, ele não se entrega. Porque ele pensa, se for alguém que vai viajar comigo, é só a Gabrielle. E nisso ele tira o Armand, né? Então ele empurra o Armand, né? Aí o Armand vira... Nisso que ele empurra o Armand, na verdade ele não só empurra o Armand, ele agarra o Armand, ele empurra o Armand, depois ele agarra o Armand, e os dois é como se assim, eles se jogassem pra fora, certo? Como se fosse pra um...
Aí eles vão cair como se fosse assim, num local já fora do salão de festa, que não tem ninguém, tipo, só tem árvores ali, um pouco distante. Aí o Armand se levanta, o Lestat se levanta e o Armand fala: agora eu tenho a tua força. E agora eu vou te matar com a tua força. Nisso o Lestat ele tem uma reação muito rápida. E ele soca entre o pescoço, a barriga, o pescoço e o peito com tanta força, uma velocidade tão assim sobrenatural, que ele faz tantas vezes seguidas esse movimento de soco, que força o Armand a vomitar. E o Armand vomita todo o sangue que sugou dele. Então, tipo, o Armand não tem a força do Lestat porque ele vomitou todo o sangue. E quando o Armand vomita todo o sangue, ele cai no chão, como se assim, se ele tivesse perdido. Nisso o Lestat ele tira a espada, né, o sabre dele, e vai estar indo decepar a cabeça do Armand. E ele pensa em fazer isso. E ele vê que o Armand não tem nenhuma reação de defesa nem nada. Ele vê que o Armand se entregou. Então se ele quisesse matar o Armand, ele podia ter matado o Armand. Mas aí ele pensa: é da minha raça, eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Aí ele pega o sabre, ele guarda o sabre dele, põe na bainha, né, tal. Ele abraça o Armand, que está todo destruído. Ele leva com ele até a torre. Na frente da torre, a Gabrielle está esperando por eles. Por ele, né? E aí eles vão levar, ela chama ele fala: ele tá muito mal, aconteceu um lance, aí vou levar ele lá dentro. Ela: mas é seguro levar ele lá dentro? Aí, meio que entendendo a reação deles, outros vampiros não conseguiram entrar na torre. E existia uma espécie de portão, digamos assim, na torre, entrada da torre, certo? E eles perguntavam: será que ele, o Armand, esse portão protegeria a torre de alguma coisa do Armand? E o Armand, para responder essa pergunta, ele olha para os dois, ele pega um pedaço do portão e entorta muito fácil com a mão, dizendo que não, se eu entro na torre era que eu quero. Então eles pegam e levam o Armand para dentro da torre. Eles levam o Armand para aquela câmara que onde fica o Lestat, né, que é onde fica o sarcófago Lestat. Eles acendem ali a fogueira no setor principal. Eles pegam os bancos, os três sentam na frente do banco, né? Os dois sentam com os bancos, quer dizer, com os três bancos na frente do fogo, né? E aí o Armand fala: eu quero partir com vocês. Vocês têm que me levar com vocês. Eu tenho que ir embora com vocês. Vocês não podem me abandonar aqui. Meu mundo foi destruído. Ele culpa o Lestat: você destruiu o meu mundo. Aí o Lestat: o seu mundo, o que é seu mundo? Aí o Lestat: daí, é porque você quebrou todas as regras. Ele fala: existia o nosso mundo, ele fala, era uma religião, certo? Que era uma religião dos vampiros, dos filhos das trevas, o filho de Satã, mas os dois nomes é o mesmo, porque eles se autodenominam às vezes filho das trevas, às vezes filho de Satã. É uma religião, o Armand fala. E existem regras que vocês descumpriram as regras, mas ele e Gabriel não conheceram as regras. Ele fala: você conheceu Magnus, certo? Ou sabia de Magnus? Você sabia que Magnus, o alpinista, não seguia regra nenhuma. Ele não recebeu o dom das trevas de ninguém, ele roubou o dom das trevas. Aí o Armand conta as regras, não é? Regras que realmente o Lestat sabia e nunca contou, numa entrevista do vampiro, nunca contou pro Louis, nem contou pra Cláudia. Ou seja, o Armand dá então as regras, né, para o Lestat. Eu não lembro se foi o Armand nesse momento, mas ele lembra que ele fala alguma coisa, ou se foram os filhos das trevas que falaram, mas eu acho que sim, foi o Armand que falou nesse momento as regras pro Lestat e pra Gabrielle. Então as regras são as seguintes: por exemplo assim, só o dono da congregação, porque cada local tem uma congregação. Então toda cidade, ou grande cidade da Europa, ou do mundo conhecido do Oriente, existe uma que se chama Filho das Trevas, ou Filho de Satã. E toda congregação tem um líder. O líder não necessariamente significa o mais velho, mas na maioria das vezes é o mais velho, ou o mais velho conhecido ali entre eles. Só o líder pode decidir quem vai ou quem não vai morrer. Só o líder da congregação tem o poder da morte. E o líder da congregação faz geralmente o que eles chamam de o sabá, ou a festa de sábado que eles fazem negro deles, que eles fazem uma festa na floresta. Eles acendem uma fogueira e quando um vampiro quer morrer, ele está muito velho, geralmente ele é um vampiro de 300 anos, eles querem morrer,
eles fazem uma fogueira, ou algum vampiro está infeliz ou muito machucado e muito sofrimento para ele faz uma fogueira e o vampiro faz uma festa e o vampiro pula na fogueira, se autodestruindo. Por exemplo, é proibido, regra de base, é proibido transformar pessoas com qualquer deficiência física e uma criança. Ou seja, o que o próprio Lestat fez era um crime. É um crime transformar. Porque essas pessoas não podem sobreviver sozinhas, como a Cláudia não podia sobreviver. Ela podia sobreviver, só que ela não era uma pessoa adulta. Como uma pessoa adulta vai negociar no mundo de homens? Adulta não, ela não era adulta. Como uma criança vai negociar no mundo de homens? Como uma criança vai fazer negócio, uma pessoa com algum tipo de deficiência, assim, que sozinho vai fazer um negócio? Por mais forte que a Cláudia fosse, inteligente, sagaz que ela fosse, ela nunca poderia comprar uma casa. Ela nunca poderia comprar um imóvel. Ela era uma criança, ela não poderia efetuar um negócio. Ela sempre precisava de um adulto. Então é você destinar uma pessoa a ser amaldiçoada. No sentido assim, todos eles são amaldiçoados, mas é você destinar a uma pior existência, porque você faz uma pessoa depender de outro vampiro. Então é proibido isso. Por exemplo, quando eles se transformam, por exemplo, essa transformação do vampiro, outra coisa que era a regra, é dada assim. Geralmente a pessoa tem que ser drenada até o fim, quase até a morte, para receber o sangue do vampiro. Quando isso não acontecia, geralmente acontecia aquilo que a gente viu por exemplo, que foi falado no livro Entrevista com o Vampiro. Aqueles vampiros que o Louis encontra na Europa Oriental, ele e a Cláudia, quando eles buscavam por vampiros, e não tinham sido transformados totalmente. O que acontece? A pessoa, para ser transformada em vampira, ela tem que receber o sangue assim, do vampiro quando ele foi quase todo drenado. Se ele tem bastante sangue, digamos assim, ele nem foi, digamos assim, drenado nem nada, ele toma o sangue do vampiro, ele não vai ser transformado em vampiro, ele não vai conseguir ser transformado em vampiro. Então ele vai virar uma aberração, vai virar uma criatura. Então muitas vezes aqueles vampiros que transformou, que conta a história daquele cara, não lembro se era Morte, o nome dele é Marte, então não lembro, que no livro Entrevista com o Vampiro, aquele ruivo que o Louis encontra lá na Europa Oriental, numa província lá, e a noiva dele foi transformada. Então a noiva dele foi transformada, só que ela provavelmente ela foi atacada, mas não foi completamente toda drenada, como um vampiro faz. E a criatura deu o sangue dele para ela, ele drenou alguma coisa, machucou ela e deu o sangue dele para ela. E ela não foi transformada adequadamente. Ou, digamos, ela nem foi transformada, mas elas... Uma coisa que eu esqueci de comentar lá atrás, nossa, lembrando aqui isso, falando lá daquele vídeo do Entrevista com o Vampiro, aquela moça ela ia ser queimada, o corpo daquela moça, porque a criatura deu sangue, tinha com certeza dado o sangue dele para ela. Porque geralmente quando uma criatura transforma uma pessoa, ela ataca uma pessoa, ele geralmente dá o sangue. Então aquela moça ia ser queimada. E uma das revoltas daquele cara, que eu não comentei isso lá, uma das revoltas dele é porque ela ia ser queimada. Ou seja, nossa, fazendo uma correção total aqui, desculpa, nossa, esse aqui é outro vídeo, de outro livro. Não tinha nem que estar falando sobre isso aqui, mas veio na minha cabeça agora isso. Ou seja, ela ia ser queimada, as pessoas iam queimar. As pessoas tinham um sistema de defesa ali naquele lugar, mas aí que é outro livro, eu não vou falar sobre isso. E desculpa, nossa, isso é totalmente fora do... Agora que eu me toquei que eu não tinha falado sobre isso. Então aquelas criaturas, agora retomando o raciocínio, aquelas criaturas que o Lu e a Cláudia encontram, geralmente são pessoas que não receberam ou não foram transformadas adequadamente. Também existe um outro lance. Quando a pessoa, às vezes ela não consegue ser transformada, foi o que eu falei, no Entrevista com o Vampiro eu falo isso. Existe um ritual que tem que ser completo certinho para a pessoa ser transformada no vampiro. Isso é fato. Por quê? Porque se ela não for conseguir seguir o ritual, ou ela morre, ou ela vira um vampiro mais fraco. Vampiros mais fracos não são aceitos na Assembleia dos Vampiros dele. Então no grupo deles, nessa religião, eles não aceitam o vampiro mais fraco. Então pode acontecer, se a maneira do ritual não foi feita completa, essa pessoa não foi transformada, ele vai virar um vampiro mais fraca. Só que esse vampiro vai existir sozinho, sem auxílio de ninguém. E se ele bobear, eles matam. Geralmente eles não vão atrás para matar, eles ignoram, se vira. Mas se eles forem atrás e ficarem enchendo o saco, os vampiros matam.
não faz parte do grupo deles, não faz parte da congregação deles. Os fracos não fazem parte. Sim, geralmente também uma outra coisa. Tinha que ter a reunião da festa dos sábados dele. Tinha que sempre estar junto, reunido, para poder fazer de vez em quando aquela festa do sábado negro deles, com uma fogueira no meio da floresta. Um vampiro mais velho não pode transformar um vampiro mais novo. É crime. Não pode. Só um vampiro, digamos assim, não jovem, mas um vampiro com 30 anos, 20 anos, pode transformar outro vampiro. E geralmente é o chefe da congregação que diz quem pode transformar quem. Uma pessoa desequilibrada não pode ser transformada em vampiro, porque vai virar um vampiro desequilibrado. Caso que o Lestat fez, transformou o Nicholas, certo? Não podia ter feito. Então essas regras, digamos assim, mantinham o grupo unido. E o Armand fala pro Lestat, ele culpa o Lestat por ter disseminado e acabado com o grupo. E ele fala, para nós vampiros, uma união é muito instável, não tem estabilidade. Porque eles são assassinos por natureza. Então não existe um amor com pessoas assim, não físico, tô falando no sentido, não existe aquela ligação entre pessoas, de família, não existe isso. A ligação deles é feita na base da religião. Sem religião, o que eles podem ter? Uma vida imitando pessoas? Ele vai falar, isso é vazio. Sem religião, o que nós vamos ter? Porque a religião e os nossos rituais nos mantêm unidos. Sem ritual, como é que você vai manter esse grupo unido? Aí o Lestat fala, isso não importa, o que importa é que isso acabou. Os tempos mudaram, o Lestat fala. Ele não fala o iluminismo, mas ele fala, tá chegando um novo tempo, tá chegando novas ideias, as pessoas estão mudando, as tradições estão mudando, vocês estão seguindo essas tradições religiosas arcaicas. O mundo está mudando em volta de vocês e vocês não estão mudando, andando de andrajos ainda. Porque eu penso assim, depois você vai ver que é uma coisa interessante. Mas o que acontece é, os vampiros vão acompanhando a história dos homens também. Então quando o mundo entrou na idade, digamos assim, quando a Europa entrou na Idade Média, não o mundo, tá? Quando a Europa entrou na Idade Média, os vampiros da Europa entraram na espécie de Idade Média também. Então, antes da Idade Média, eles viviam de outras maneiras. Agora, quando os vampiros entraram na Idade, quando os homens entraram na Idade Média, os vampiros entraram na Idade Média deles. Foram todos para morar em cemitérios, andaram de andrajos e eram os filhos das trevas. E ficaram assim. Então digamos assim, eles estavam até atrasados, porque a humanidade estava indo para o iluminismo, já tinha saído da Idade Média, né? Estava vindo numa época já de modernidade, as coisas estavam mudando, só que eles ainda estavam lá atrás, com um sistema arcaico de leis e tradições. E o Armand, que era um cara que viveu isso, estava pegado ainda às tradições. Os outros vampiros querendo sair, mas o Armand ainda preso nessas ideias arcaicas deles, nessas tradições arcaicas. O Lestat fala isso para ele. Você está preso às ideias arcaicas, você tem que se livrar disso. O Armand, eu me livro disso, me leva com vocês. Me leva com vocês. Ele começa a falar na mente do Louis, me leva com você. Eu vou te ensinar aquilo que eu aprendi. Eu vou te ensinar você a chegar no seu potencial. Só que uma coisa que acontece, o Lestat não é o Louis, né? O Lestat não precisa de alguém. O Lestat é aquele cara assim, ele quer aprender realmente, ele não tem essa arrogância, mas ele pensa assim, o que eu vou aprender desse cara? Preso em ideias arcaicas, sabe? Num ódio, me culpando por ter acabado com um grupo, numa ideologia arcaica. Ele pensa, o que eu vou aprender com ele? Ele nega, então ele começa a entender, o Lestat começa a ver que o Armand começa a falar na mente da Gabriele. Aí o Lestat começa a tentar intervir. Então aí o Armand começa a, digamos assim, falar coisas que ele viu em ambos, mas que ele não, como eu falei, eles não são telepatas, eles conseguem ler só aquilo da essência da mente ou aquilo que um vampiro mostra pro outro. Então ele vira pro Lestat e fala: você vai ser sozinho. Ele falou, o outro que você transformou, ele fala do Nicholas, né? O outro já te rejeitou. E ela vai embora. Ela já pensa em abandonar você. Você vai ficar sozinho. Você me rejeitou, mas você vai ficar sozinho. Isso machuca o Lestat, ele assusta, porque não imagina que a Gabriele vai abandonar ele. A Gabriele vira e fala pra ele assim: você fala essas coisas, mas ela fala assim, você quer nos dividir. Ela fala pra ele, porque
realmente eu penso não em abandonar ele, mas ela fala, o meu filho, ela fala do Lestat, né? Ele gosta do mundo dos homens. Eu não. Eu quero ir pra natureza. Eu quero ir pro mundo selvagem. Até ela fala, o Lestat, ele chama o nosso mundo de o jardim selvagem. Realmente o Lestat, muitas vezes ele se refere ao mundo e à natureza, as coisas belas do mundo como o jardim selvagem. E até ele fala pra Gabriele, vamos aproveitar o jardim selvagem. E ele chama esse mundo de jardim selvagem. Mas assim, o que eu quero, ela fala, o que você pode oferecer para nós? O que eu quero conhecer a origem das coisas, como o mundo foi feito, por que o oceano é do jeito que é, por que uma árvore cresce, por que as coisas são do jeito que são. Você pode oferecer isso para nós? Nisso o Armand, ele meio que ele dá uma levantada e sai nervoso, ele amaldiçoa o Lestat. Eu te amaldiçoo, eu amaldiçoo você, porque ele viu que ele não conseguiu quebrar a ligação entre o Lestat e a Gabriele. Aí nisso ele se levanta e sai muito rápido. Só que o Lestat, ele dá um pulo, ele vai na frente ele dá um pulo alto, ele atravessa o caminho entre o Armand e a porta, e ele segura o Armand pelo braço. Ele mesmo se admira com a velocidade que ele faz isso. Ele imagina, ele faz ele lembrar da velocidade de Magnus, quando Magnus pula na fogueira. Ele é muito rápido. Ele segura o Armand pelo braço e fala, não vamos se despedir assim. Eu não quero que você vá embora com ódio de mim. Ele dá um abraço no Armand e leva de volta o Armand pro banco. E aí a Gabriele ela fala essas coisas que eu disse, de novo, né? E fala, o que você tem para nos oferecer, Armand? E não quer dizer que nós íamos levar com você conosco. Mas o que de fato você tem para nos oferecer? Porque você exige de nós coisas, mas o que você dá para nós? Você quer ir embora conosco, mas o que você pode dar para nós? Porque você só está dizendo coisas que a gente, certo, que a gente vai se separar, coisas que machucam, mas o que você pode oferecer para nós? Aí o Armand fica andando de lá para cá, até ele sentar, e ele resolve contar então a história da vida dele. Só que ele não vai contar assim, esse trecho é muito legal, mas assim, porque ele não vai contar a história, ele vai mostrar para eles, através da mente dele, como se fosse uma lembrança, tudo o que aconteceu com ele. Aconteceu.